Muito se fala sobre risco país, mas você sabe do que se trata? Eu sou o Milton, trader de renda fixa e moedas aqui na Daicovan Asset Management, e hoje, 1 de setembro, vou falar sobre o risco país e os seus impactos nos negócios. Quando falamos sobre risco país, estamos generalizando diversos tipos de riscos que são vinculados a uma medida de risco mais geral e que é negociada no mercado financeiro. Hoje falaremos sobre o CDS, que é um produto que trata sobre o seguro contra calotes de dívidas emitidas por países. O CDS, por mais que seja uma métrica com diversas críticas, tanto pela sua liquidez, quanto pela forma com que avalia o risco e seus custos, ainda é uma excelente ferramenta para analisar o peso de risco colocado pelo mercado para os mais diversos países. No caso brasileiro, houve um aumento de 20% no risco medido pelo CDS, do começo de junho até a terceira semana de agosto. Apesar dessa alta relevante, pode-se notar que na última semana, algumas notícias auxiliaram para que o CDS demonstrasse uma tendência de queda maior, com dados de arrecadação melhores, novas propostas para a solução do problema trazido pelos precatórios e dados de emprego, inclusive a PNAD, que saiu ontem, mostrando menor desemprego do que o esperado, fizeram com que os investidores passassem a perceber um menor risco no país nos últimos dias, fazendo com que o CDS registrasse 8% de queda na última semana. Mas como que o CDS impacta as empresas? Se tratando de uma percepção de risco geral pelos investidores, o CDS pode ser considerado como um termômetro do risco país, em que a temperatura subiria com piora no cenário interno, ou seja, ele é muito mais um consolidado das expectativas, tanto dos empresários quanto dos consumidores e investidores, tanto locais quanto estrangeiros, sobre a situação do Brasil, ao se comparar o Brasil contra o restante do mundo. Entretanto, o valor do risco que é quantificado no CDS retoma algumas análises importantes. Em cenários de alta do preço deste seguro contra possíveis calotes de dívidas brasileiras, os investidores passarão a exigir mais juros em todos os seus investimentos, dentro do país, ou, muitas vezes, nem aplicarão capital no Brasil justamente pelo risco associado ao investimento. Com uma quantia menor de capital fluindo para o Brasil, a disponibilidade de crédito para as empresas ficará cada vez menor, refletindo o ambiente mais incerto da economia, que foi basicamente o que causou, em última instância, o próprio aumento do CDS. É importante ressaltar aqui que existem outras métricas muito famosas de risco país que estão intimamente relacionadas com o CDS. As duas principais métricas são o MB+, que é o Índice de Mercados Emergentes calculado pelo banco americano JP Morgan e que mostra a diferença de remuneração entre títulos americanos e de países emergentes, e os ratings fornecidos por agências independentes. Vale lembrar que no caso brasileiro as agências de rating retiraram o selo de grau de investimento do Brasil em 2015, quando o CDS negociava em níveis 40% abaixo dos patamares de hoje. Dúvidas ou sugestões? Comente aqui nesse post e continue acompanhando os nossos conteúdos.